Shalom, shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui mais um dia no nosso projeto, estudando a Bíblia em um ano todo, E hoje nós estamos estudando Gênesis capítulo 39, 40 e 41, onde aconteceu coisas muito lindas também, aonde José, ele foi comprado ali por Potifar, e tudo que José fazia, ele prosperava, e Potifar viu que Deus estava com ele percebeu que o Eterno estava com José, e ele viu que tudo que José fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão. E José, dizem que ele tinha 17 anos e ele era formoso de rosto e de corpo, então ele era um jovem atraente. E a esposa de Potifar, começou a chamá-lo para que se deitasse com ela. E ela, diz a Bíblia, que ela não ficou apenas em um convite, ela todos os dias falava a mesma coisa com ele. Até que chegou um dia que estava só ele e ela na casa, e ela tentou com que ele deitasse com ela. Ele falou que não poderia pecar contra Deus e contra o Senhor dele. E ela puxou suas vestes, e ele deixou as vestes nas mãos dela. E ali foi, uma, vamos dizer, suposta prova, onde ela teve como provar que, supostamente, porque o esposo dela provavelmente não acreditou, ela colocou essa roupa como se fosse a prova de que ele havia tentado, fazer o mal para ela. E ali ela falou com o esposo dela, contou toda a versão dela, e ele resolveu prender José. Aqui nós vemos que Potifar, ele de fato não acreditou na esposa dele, porque se ele tivesse acreditado na esposa, ele teria matado José. Ele tinha autoridade para isso. Não, ele quis poupar a vida de José. Ele resolveu prender José. Então isso nos mostra que ele não acreditou na sua esposa, mas como ele deveria mostrar para a sociedade e para todos que ele corrigiu aquela situação, ele prendeu José. Mas no fundo ele sabia que José não seria capaz de fazer isso. E ali naquela prisão, José conheceu um copeiro e um padeiro que tinham sido expulsos, pelo faraó. Dizem que o faraó encontrou, segundo os rabinos, o faraó encontrou mosquito no pão e no suco. E ali ele prendeu os dois, e os dois tiveram um sonho. E José interpretou o sonho deles, e José falou para o copeiro: você em 3 dias você vai estar com o faraó, mas você, padeiro, você vai ser morto, e as aves vão comer você, assim como ele tinha sonhado. E assim faraó fez uma reunião, e faraó entendeu que o copeiro não tinha culpa. Como que você evita que o mosquito caia no suco, Às vezes você está tomando suco ali, vem um mosquito e cai no seu suco. Tem como você evitar? Mas agora o padeiro, por deixar o mosquito no pão, aí o padeiro poderia ter evitado que isso acontecesse. Então o faraó entendeu que o copeiro não tinha culpa, por isso ele o trouxe de volta para o palácio. E o padeiro, ele entendeu que o padeiro tinha culpa sim, e aí por isso matou o padeiro. E aqui que está a situação, que José, ele pediu uma ajudinha para eles. Ele falou com eles assim: olha, falou com o copeiro, quando você for voltar para a casa de faraó, lembra de mim, me ajuda a me tirar daqui. E dizem os sábios que Deus, ele ia permitir que José ficasse apenas 1 ano na prisão. Porém, por ele não ter confiado totalmente em Deus e ter buscado a confiança em homens, Deus permitiu que ele ficasse mais 2 anos. Então, ou seja, José teve a prova aumentada. Por quê? Porque ele, no seu momento de fraqueza, ele confiou em homem. Ele depositou a confiança dele naquele copeiro. Ele falou assim: você vai me tirar daqui. E quantas das vezes, nós vemos que às vezes nós confiamos em pessoas. Às vezes, ele usou o dom dele aqui. Então, ou seja, com o dom dele, ele tentou manipular aquele copeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e não nos deixe, através dos dons espirituais, que Deus nos dá aqui na terra, nos empresta, que nós não venhamos a manipular, as pessoas por causa dos dons que Deus nos deu, Ou seja, eu estou te interpretando o seu sonho aqui, mas então quando você for lá para Faraó, você não esquece de mim não, me tira daqui,
Então o ser humano, ele tem essa tendência de buscar vantagens em tudo. Em tudo ele quer ter uma vantagem, né? E isso não agrada o coração de Deus. E por isso José teve que ficar ali mais 2 anos por causa dessa atitude que ele teve. Mas mesmo assim Deus era com ele, só que Deus estava ensinando a ele que ele tinha que depender somente de Deus e que aquele dom que Deus tinha dado para ele, ele não poderia manipular as pessoas com aquele dom. E ali, né, nós vemos que o copeiro foi e esqueceu de José. Mas teve um dia que o faraó teve um sonho perturbador com as vacas magras e as vacas gordas e as espigas minguadas e as espigas gordas. E ali ele não conseguiu entender, ninguém do palácio conseguiu interpretar o sonho dele. Então ele falou: quem vai me ajudar? Aí sim, depois de esse tempo todo, o copeiro lembrou-se de José e falou: não, tem um homem lá na prisão, quando eu fiquei preso, que ele interpretou o meu sonho do padeiro e tudo aconteceu. Assim ele chamou José. E quando ele chamou José, José deu a interpretação dos sonhos para ele, falou: isso significa as 7 vacas magras e gordas, significa que toda a terra vai passar por uma fome. Vão ser 7 anos, né, de fome e 7 anos de abundância. Então você precisa arrumar homens, que esses homens eles vão administrar para você e você vai reter esses alimentos durante 7 anos, porque 7 anos é de grande fartura. E assim o faraó ficou encantado com ele. E faraó viu que ele era um homem de Deus, viu que Deus estava com ele. Ele falou: não, esse homem vai ser você. É você que vai governar. E naquele momento colocou já o anel nele, já colocou, trocou as vestes dele de prisão, deu uma esposa para ele, né, que foi, e deu um nome para ele que Sanaf Paneia, né, aqui no hebraico, que significa intérprete dos mistérios. Falou que hoje o seu nome vai ser esse, trocou o nome dele, deu uma esposa para ele que foi a Zenate, né? Ele recebeu uma esposa, aí onde ele teve os 2 filhos, né? Efraim e Manassés. Manassés significa: pois Deus me fez esquecer das minhas penas e de toda a casa de meu pai. E ao Efraim ele deu o nome, né? Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Então ali ele foi abençoado, mas dizem os sábios que mesmo ele tendo sido casado, né? Mesmo ele estando ali governando, né? E aí acabou que aconteceu, né? Que ficou os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome, e ele vendia, né? Para várias nações vinham até o Egito para comprar o trigo, né? Para comprar o alimento que eles não tinham. E mesmo assim dizem que essa situação da esposa de Potifar ainda continuava, né? As pessoas ficavam zombando com conversinhas. E aí Deus permitiu acontecer algumas coisas ali no palácio de Faraó para que tirasse a atenção de José e passasse a atenção para outros problemas que aconteceram ali no palácio. Olha o cuidado de Deus, né? Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Muitas das vezes só Ele pode fechar a boca do leão, né? E ali Deus fechou a boca do leão, daquelas conversinhas, daquelas disse-me-disses que havia contra a vida de José, pelo cuidado que Deus tinha com a vida dele. Então que nós possamos aprender, né, amados, que até mesmo José, ele falhou, mas Deus teve misericórdia dele e o ensinou a passar por aquela prova e ser aprovado. Que nós possamos também passar pelas provas e sermos aprovados, porque provas todos têm, mas enquanto nós não entendermos que nós temos que preocupar em ser aprovados, essa prova vai se estendendo, ela vai aumentando de tempo, sendo que talvez ela poderia durar apenas pouco tempo, ela passa a durar uma eternidade. Por quê? Porque nós não estamos aprendendo com aquilo que Deus quer que nós aprendemos com aquela situação, com aquela prova. Então José precisou de mais 2 anos para ele aprender, né, que ele não poderia manipular as pessoas, que ele não poderia usar os seus dons para conseguir o que ele queria. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.